Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje eu trago uma outra discussão atual que é mobilidade urbana. Você pensa, poxa, mobilidade urbana não, já está há muito tempo em discussão. Com certeza, há muito tempo. Para você ver a importância da temática ligada ao planejamento das cidades e à qualidade de vida daqueles que vivem dentro do espaço urbano. Então você pode perceber que esse contexto ele geralmente cai em questões ligadas às ciências humanas, no Enem, em concursos públicos ligados a atualidades e conhecimentos gerais e também até possível redações em vestibulares. Beleza? Então vamos para ela aí, vamos direto ao ponto, mas sem ser superficial. Vamos aprofundar a temática. Beleza? Segue aí. Senhores, quando a gente fala em mobilidade, a gente entende como deslocamento. Deslocamento de pessoas, de serviços, de transportes e urbano, cidade, né? Nós já falamos sobre o espaço urbano em um outro vídeo. Quem quiser acompanhar, está lá gravado no nosso canal, Espaço Urbano de Milton Santos. Então a gente já tem uma ideia base. Mobilidade urbana significa deslocamento de pessoas dentro do espaço na geografia das cidades. Então, no entorno das cidades, o espaço que é construído para ela, o deslocamento dessas pessoas leva ao nome de mobilidade urbana. Vamos pegar alguns pontos chaves para que a gente possa discutir essas questões que têm muita importância ligada a planejamento, políticas públicas para a nossa cidade. Vamos lá. Primeiro ponto, urbanização e crescimento urbano. Senhores, urbanização, tão somente o conceito leva a partir do momento em que uma cidade possui mais habitantes residindo na zona urbana em relação à zona rural. Então, toda vez que a população for maior dentro da cidade do que no campo, estamos falando de um processo urbano e de urbanização. Por exemplo, no nosso Brasil, dado o êxodo rural, a busca por melhor qualidade de vida, saíram as pessoas do campo para a cidade e ali ocorreu a urbanização do nosso Brasil. O crescimento urbano já tem uma outra temática, já está ligado à expansão da própria cidade, à infraestrutura da cidade, o crescimento da cidade. Então a gente tem essas duas temáticas aí. Se a gente for olhar, por exemplo, nos países desenvolvidos, o crescimento urbano antecedeu a urbanização. Então, a cidade se estruturou para que as pessoas chegassem primeiro. No nosso Brasil, não. As pessoas chegaram e aí teve que fazer com as pessoas lá realocações. Por exemplo, hoje a gente tem uma grande problemática ligada à favelização, E a gente poderia aqui atrelar um outro contexto, um outro conceito, na verdade, ligado à ocupação irregular do solo, como, por exemplo, as diversas casas que estão em costas de morros nas nossas cidades. Mas aí fica para um outro momento. Então já temos aí dois conceitos, urbanização e crescimento urbano. O que a gente tem mais aí, pessoal? Toda essa legislação que eu trago para vocês agora é a legislação que ampara todo esse planejamento ligado à mobilidade urbana para as cidades. O Estatuto da Cidade precisa prever, precisa ter um plano de mobilidade. A legislação 2012, aí, que é uma legislação do Plano Nacional ligada à mobilidade urbana dentro do nosso país. Em 2015 surge o Estatuto da Metrópole, visto que as metrópoles, as grandes cidades, detêm o maior quantitativo de carros, então eles acabam tendo que pensar com maior significativa em função, por exemplo, as cidades interioranas, apesar que algumas cidades hoje em dia têm alguns trânsitos caóticos, Eu já deixo aqui o ponto, Como é o trânsito da sua cidade? Deixa aí no seu comentário, eu quero saber como é, Se tem algum lugar que interfere muito na qualidade de vida do cidadão, é o trânsito, A gente vê hoje um nível de estresse dentro dos motoristas muito grande e, por consequência, também a violência no trânsito sendo crescente. A última aí, legislação 2018, trouxe algumas alterações às primeiras legislações e trouxe a obrigatoriedade, frise-se isso, a obrigatoriedade dos municípios em construírem planos ligados à mobilidade urbana. Como é o seu município? Já tem? Não tem? Vamos cobrar. O que a gente tem mais? Nesse próximo ponto aqui, a mobilidade urbana sustentável é uma temática bastante presente, trazendo algumas possíveis soluções para resolver esses problemas ligados à mobilidade. Por exemplo, ampliação de áreas ligadas ao transporte coletivo, linhas, maior quantidade de linhas, itinerários, ciclovias, tudo isso está ligado para que possa
desafogar o trânsito da melhor forma possível. A diversificação do uso do transporte coletivo, né? Mais transporte, mais diverso. Qual outra temática a gente pode pegar? Por exemplo, a flexibilização de horários, né? A gente tem nas nossas cidades o mesmo horário de entrar no comércio, é o mesmo horário do colégio. É bom para os pais que levam, mas para o trânsito isso gera um maior movimento. E também a integração entre os transportes. Talvez esse seja o tema mais sensível a ser lembrado. No nosso Brasil, a gente tem meio que uma competitividade entre os modais de transporte. A ferrovia briga com a rodovia, que briga com o aquaviário. A gente não tem a complementariedade entre os modais de transporte, que seria o mais interessante. Um complementar o outro e não um concorrer com o outro, né? A gente vê muito isso na gestão pública, né? Investimentos em determinadas áreas em detrimento a outra, ao invés de se complementarem. Beleza? Se ligou aí? Essas são as principais temáticas, mas eu quero ver agora se está tudo tranquilo com o nosso desafio. Vamos lá, se preparar para ele. Colocar aqui a questão. Pronto, aí, ó. Vamos resolver passo a passo essa questão do Enem para ver como é que ficou o conteúdo aí para vocês. Beleza? Senhores, primeiro eu quero sugerir, né, aconselhar que toda a questão do Enem ela seja lida na sua íntegra e, lógico, sem estar criticando o enunciado, né? Às vezes a gente se pega em questionar o enunciado, né? Tá lá, considerando que o Brasil é um país desenvolvido, aí você, poxa, o Brasil não é desenvolvido, é em desenvolvimento, então tá errado, não, ele tá mandando você considerar. Então segura lá, você tem que sempre analisar dessa forma. Bem assim os itens. Os itens, muitas vezes o item está correto, mas não está ligado com o enunciado. E aí ele não vai estar na resposta correta. Então sempre presta atenção. Cada item vai anulando. Vamos responder comigo para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Presta atenção aí. Os gargalos rodoviários do Brasil e o caótico trânsito de suas metrópoles forçam os governos estaduais e federal a retornar planos de implantação dos trens regionais. Durante as 4 últimas décadas, a malha ferroviária foi esquecida e sucateada, tanto que hoje, em todo o país, apenas 2 linhas de passageiros estão em funcionamento, transportando 1,5 milhão de pessoas. Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Pará. As duas operadas pela mineradora Vale. Nos anos 60, mais de 100 milhões de passageiros utilizavam trens interurbanos no território nacional. O sucateamento do meio de transporte descrito foi provocado pela, vamos analisar agora item por item, a redução da demanda populacional dos trens interurbanos. Em nenhum momento se fala isso, só fala que na década de 60 tem 100 milhões, não se fala que foi reduzida, né, que perdeu-se o interesse da população em utilizar o modal ferroviário, não se cita isso, então a gente corta o item. B. Inadequação dos trajetos em função da extensão do país. Bem, pessoal, um dos pontos negativos da ferrovia é justamente a falta de flexibilidade do itinerário, né? O trilho ele é fixo, então ele vai percorrer de ponto A para o ponto B sempre de maneira fixa. Mas aqui não está dizendo inadequado, até porque quando a gente analisa o modal ferroviário para o nosso Brasil, dada a nossa extensão continental, é muito viável, né? É muito melhor do que o rodoviário nesse sentido. C. Precarização tecnológica frente a outros meios de deslocamento. Bem, no texto não fala isso, que esse sucateamento dá porque ele deixou de ser evoluído, né? Não cita isso, então a gente corta a letra C também. D. Priorização da malha rodoviária no período de modernização do espaço. Pessoal, aí é mamão com açúcar, né? Docinho. Letra D, com certeza, até porque a malha rodoviária do nosso país aqui tem a maior influência, né? Principalmente de JK, o plano de metas é 50 em 5, né? As multinacionais chegam no nosso Brasil, vão vender carro e para ter carro tem que ter rodovia e aí segue, né? Nosso Brasil se concentrou o nosso modal de transporte, principalmente a malha rodoviária. Vamos ver a segunda questão aí, como é que fica. Deixa eu passar ela aqui. Pronto, aí. Tá uma fotinha aí de um trânsito caótico e a questão pergunta da seguinte forma. A questão da mobilidade urbana no Brasil apresentada na imagem é decorrente a.
do incipiente investimento em transporte coletivo, como metrôs, trens urbanos e corredores de ônibus. Bem, pessoal, incipiente inicial, engatinha, e com certeza esse item aí era o que eu marcava, mas vamos segurar para ele aí, os outros, né? B. Do planejamento urbano e da evolução dos transportes coletivos nas grandes cidades brasileiras. Pessoal, se tivesse um planejamento urbano adequado e a evolução dos transportes, aí a gente não estaria discutindo sobre a problemática da mobilidade urbana, né? Então, corta o item aí. C. Das políticas de mobilidade que atendem às áreas centrais e periféricas da cidade. Bem, pessoal, talvez as áreas centrais sejam até assistidas, mas as periféricas têm uma deficiência significativa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar um pouco esse item aí. Se a gente for pegar países desenvolvidos, a população mais pobre ela foi alocada para as regiões centrais, na proximidade dos seus trabalhos, para que elas pudessem se deslocar num espaço menor, mais reduzido, e a população mais rica afastada, porque ela tinha condição de um modal de transporte mais flexível, né? O carro próprio, por exemplo. Né? No Brasil houve o estímulo do carro próprio, houve a linha de crédito para se adquirir, e aí ficou um grande quantitativo de pessoas, só que a população mais pobre, alocada não nos grandes centros, porque demanda maior recurso, é mais caro, alocada para bairros mais afastados, que vão necessitar desses transportes coletivos. A gente faz o inverso dos países desenvolvidos. Letra D, desculpa, da flexibilidade no horário das atividades urbanas, distribuídas ao longo do dia. Bem, pessoal, aí seria uma das soluções que a mobilidade urbana sustentável sugere, a flexibilidade dos horários. E a letra C também, né, do incentivo ao uso de ciclovias, caronas coletivas e rodízio de carro. Também faz parte das sugestões de mudança para que pudesse melhorar a questão da mobilidade urbana. Então esse item aí a gente fica com a letra A. Beleza? 2 questões, 2 desafios, vamos para frente. Fica com Deus, valeu e obrigado. Não esquece, né? Vou fazer aquele mexão lá. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta. Fica com Deus. Um abraço, até a próxima.